Olá, bem-vindos a mais um InfraFM Talks e hoje a gente vai falar sobre gerenciamento de propriedades. E para isso nós convidamos o diretor comercial da Inova Property, a gente está falando com o Caio Maretti, que vai contar para a gente um pouquinho como é fazer a administração das propriedades, né, dentro de no caso aí de uma administradora, quando você tem várias áreas que você tem que trabalhar para que elas tenham sinergia e com isso consigam aí obter o melhor resultado na área de gerenciamento das propriedades. Caio, seja muito bem-vindo a mais um InfraFM Talks. Oi, Leia, obrigado pelo convite, é um prazer, tá? Estou honrado, vamos lá. Não podemos sim, eu queria saber que você contasse um pouquinho aqui para a nossa audiência, fala um pouquinho do que é a Inova Property, há quanto tempo vocês estão no mercado, o trabalho que vocês fazem. Tá, legal. Bom, a Inova é uma empresa nacional, a gente está há 16 anos no mercado, tá? A Inova começou justamente para atender a demanda de um grande incorporador, de uma grande construtora, no sentido de que as empresas vinham fazendo um trabalho muito automático, talvez, né, que precisaria eventualmente aí de uma maior atenção para alguns pontos como olho do dono mesmo, assim, né? Não você simplesmente trazer processos, principalmente os processos que são internacionais, e você implantar nos empreendimentos de maneira muito fria. É óbvio que esses processos, eles nos trouxeram, né, enquanto mercado imobiliário onde a gente está, mas a nossa ideia inicialmente, a ideia da Inova inicialmente era realmente ter um trabalho um pouquinho mais personalizado. E perceba, né, no decorrer aí do nosso bate-papo, que eu vou estar sempre falando sobre personalização e escala, que são duas coisas que andam na contramão, né? Então, ao mesmo tempo que a gente procura ampliar a nossa carteira, ampliar nosso portfólio, a gente ainda tem aquele DNA da personalização das operações, etc. e tal, e aí está o desafio, né, de como a gente consegue vencer, né, enfim, essa questão, porque ao mesmo tempo que a gente quer personalizar cada cliente, a gente tem aí uma projeção de crescimento. A Inova tem crescido bastante nos últimos anos, mas é sempre um desafio administrar essas duas questões. Tá, e como você fala nessas duas questões, eu acho que esse desafio ele se torna um pouquinho maior quando a gente entrou aí no ano passado com a questão da pandemia. Então, quer dizer, como que foi? Queria que você falasse um pouquinho qual foi a estratégia que vocês usaram para poder atender toda a demanda, não só dos clientes de vocês, mas inclusive aí o gerenciamento da própria administradora como um todo. A gente aqui na Inova, né, nós somos em 3 diretorias: comercial, operacional e financeira. Então, cada um tem as suas atribuições, cada um tem os seus desafios, mas a gente acaba que, enfim, eu e o Vitor, principalmente, quem cuidamos eu do comercial e ele de operações, a gente já está na casa há muito tempo, então a gente já convive junto, a gente já se conhece, e o Fábio, ele entrou um pouquinho depois, mas também já está há algo em torno de 3 anos aqui conosco, então é muito fácil, muito fluida a comunicação. A primeira coisa que a gente fez, óbvio que todo mundo ficou muito assustado, né? Pelo menos, principalmente com relação à doença está chegando no Brasil, tivemos o primeiro caso, e aquele negócio assim, exponencial, né? A cada semana que se passava era uma luta por informação de todas as sortes aí, coisas aterrorizantes, coisas menos aterrorizantes, mas o fato é que a gente não tinha uma informação segura que nos desse condição de tomar, de fato, um direcionamento. Então, o que a gente fez? No primeiro dia que a gente resolveu fechar, entre aspas, o escritório e começar a nos organizarmos para ver como que a gente ia atuar diante do cenário, a gente instalou aqui um comitê de gestão de crise, onde a gente tinha como premissa ter um bate-papo no início do dia, justamente para programar aquele dia e fazer um bate-papo mais rápido, mas no final do dia, para a gente avaliar o que a gente tinha tomado de decisão, que tinha evoluído e como a gente ia passar para o dia seguinte ali em termos de comunicação nos prédios, comunicação com os nossos colaboradores, a comunicação interna. Existia um desafio, porque nós temos hoje, não hoje, né, mas assim, porque hoje a gente está com pouquíssimas pessoas no escritório, mas nós tínhamos em condições normais algo em torno de 70 pessoas no escritório.
né? E dessas 70 pessoas a gente tem desde a recepção, passando ali pelo marketing, diretoria, presidência, implantação, tesouraria, fiscal, analistas, etc. Então, ou seja, o coração da empresa realmente ele estava aqui com todo mundo trabalhando, e óbvio que a gente tem as nossas equipes nos empreendimentos, nas unidades, né? Então, houve uma necessidade de organizar essa questão de logística mesmo, de saber quem tinha condição ali para poder atuar em casa, com relação a software, enfim, toda a estrutura de computadores que tinha aqui na Inova, essa logística toda. Uma vez isso organizado, a gente se dividiu, né? Então, o Vitor cuidou ali da parte operacional, daquelas questões de premissa, de como a gente vai atuar, de rodízio. Eu fui muito à frente ali na relação com o cliente, para saber o que ele estava sentindo, para saber qual era a sua perspectiva, e justamente para pegar aqueles processos desenhados pelo time de operações e alinhar com cada cliente. Aí a gente acaba voltando naquela personalização. Então, assim, na Inova, a gente fez desde negociação, de taxa, de gerenciamento, tudo que foi necessário a gente fez individualmente. Tá? É óbvio que eu tenho um time dentro de operações do time de regional, que acaba me ajudando nessa questão dessa comunicação, mas os principais players, os principais clientes, a gente acabou tratando eu, o Vitor e a própria presidência pessoalmente. Tá? Então esse foi o momento ali de organização. Depois as coisas elas vão se ajeitando. O fato é que a gente começou a trabalhar num cenário super diferente. Então, eu tinha empreendimentos com 3 mil pessoas por dia, que passaram a ter 20 acessos durante o dia, né? Então, eram aquelas coisas mais urgentes, ou sistemas críticos, enfim. Então, a gente teve que se adequar a esse modelo de mercado, enfim. Foi um momento agora, assim, nós ainda estamos em pandemia, mas lembrando daquele início tinha uma expectativa com relação aos MPs, a gente tinha aqui uma premissa de não fazer nenhum tipo de desligamento, de manter os nossos colaboradores calmos, seguros. Então tem toda a parte técnica, tem a parte comercial, tem a parte operacional. O time do Fábio, que é o nosso diretor financeiro, é um time gigantesco, né? Então ele também teve esse desafio de administrar todo esse time, mas acho que foi assim, a gente reagiu muito rápido, essa é a lição que ficou. Nós fomos felizes em estabelecer os comitês, isso deu bastante, deu uma oportunidade muito interessante no sentido de falar, de ouvir e de um criticar o outro e a gente chegar num consenso para poder apresentar para a presidência e para a gente poder seguir. E a partir daí, assim, aquele compromisso, aquela predisposição de fazer dar certo. A gente tem empreendimentos que até hoje a gente tem negociações intensas em termos de custo, por necessidade, outros um pouco menos, mas enfim, a gente tem cenários aí diversos, né? Variando por região, por cliente, enfim. Então, o que eu queria ouvir de você, até nessas tratativas, assim, o quanto, na verdade, a questão do home office impactou o negócio da administradora, porque, querendo ou não, você tem lá um prédio, tem X inquilinos, alguns estão lá, outros não estão, e isso acaba vendo um mix, e aí surgem várias demandas. Eu queria saber se isso impactou muito no seu trabalho, né, de dia a dia, de gestão mesmo dessas propriedades. Sim, impactou bastante. Mas há 3 anos atrás, aproximadamente 3 anos, a gente investiu muito em tecnologia, e foi onde a gente migrou de um sistema que era super usual entre todas as administradoras, e a gente acabou arriscando um sistema que não era tão famoso, tão difundido ainda no mercado, mas que a gente conseguiu trazer inovação e fazer com que todas aquelas questões personalizadas que a gente entende que são inerentes à nossa questão, que a gente entende que isso é de fato o nosso diferencial, fossem inseridas, sabe, naquele sistema. Então a gente ficou 2 anos, sendo 1 ano e meio ali de implantação, 6 meses de testes.
E esse sistema ele é 100% online. Isso facilitou muito, porque a gente tinha muita fluidez de informação, etc. e tal. É óbvio que alguns setores, alguns sistemas sofreram mais do que outros, por exemplo, tesouraria, na questão dos tokens para pagamento, etc. e tal. Então, houve um planejamento específico nessa questão. Então, assim, do ponto de vista de back-office, o impacto foi menor por conta da tecnologia. No ponto de vista operacional, a gente fez alguns controles, algumas pesquisas, alguns questionários, e sempre em comunicação com o nosso cliente, para entender e desenhar os perfis de operação para cada necessidade. Então, a gente criou 3 perfis de operação, tá? O logístico, fazendo um parênteses na questão da operação, o logístico ele não sofreu tanto assim em termos de o empreendimento estar vazio. Muito pelo contrário, de vacância, né? Aumentou até a circulação ali, né? Óbvio que no início houve aquele receio de todo mundo, o que a gente faz, onde a gente vai, o que vai acontecer, mas à medida que as coisas foram andando ali para junho, julho, o logístico já voltou assim com mais intensidade até, dependendo do perfil do nosso cliente. E do ponto de vista comercial, houve muita dificuldade em atendimento, em relacionamento, porque, enfim, as pessoas ainda, até agora, a gente ainda tem usado muito a questão das ferramentas para reuniões virtuais, etc. e tal, e para o comercial, principalmente no meu perfil, é fundamental estar com o cliente, sentar lá numa sala de reuniões, conversar, olhar no olho, observar os gestos, enfim, é uma experiência muito diferente da experiência online, né? É muito mais frio esse contato. Houve, então, essa dificuldade, mas, em contrapartida, houveram oportunidades, né? Como tudo, né? A gente tem que ter a disciplina, a paciência e conseguir enxergar dentro dessa confusão toda que se criou as oportunidades. Tanto que a Inova, ela cresceu em 2020 cerca de 35%. Então, ainda que no ano de pandemia, a gente conseguiu dar um bom gás assim, na nossa carteira de clientes, e muito por questão de recorrência. Então, onde a gente se organizou muito, a gente conseguiu ampliar os nossos serviços, e em alguns estados, como Recife, por exemplo, a gente também teve uma participação muito bacana, que contribuiu bastante para esses 30%, aí, 35% de crescimento. Então, eu acho que é tudo uma questão de ter calma, de ter paciência, de estar convicto da nossa competência, da nossa capacidade, e até são palavras do nosso presidente, a gente vende muito confiança, né? No nosso dia, afinal de contas, a gente está tomando conta lá do patrimônio, enfim, seja de uma family office, de uma holding, de um fundo, e aí vale a pena quando a gente tem essa credibilidade. Então, a gente consegue ter calma, ter organização e contar com essa credibilidade, com essa confiança, que as coisas que a gente vai se organizar e que a gente vai continuar atendendo. Tá. E para o executivo, para o Caio Maretti, assim, na verdade, a gente viveu uma pandemia, você estava com a empresa bem organizada, a partir de sistemas que foram pensados com antecedência, etc. e tal. Assim, quais foram os aprendizados para você desse último ano? O que você mudaria em termos de gestão? O que está mudando daqui por diante em função de todo o aprendizado que nós tivemos aí durante esse último ano? Foi um ano importantíssimo do ponto de vista profissional, assim, falando agora do Caio, né, enquanto profissional mesmo. Porque durante 2 ou 3 meses ali eu me vi, opa, peraí, o que eu vou fazer, né? Com quem que eu vou falar, onde eu vou prospectar, tá? Então acabou que eu tive que me reinventar mesmo, assim, do ponto de vista prático, em questão de relacionamento, em questão até de ciência, coisa que, por exemplo, gestão de vendas. Eu sou uma pessoa que está no comercial, um profissional que foi para o comercial, muito por ter um perfil de bom relacionamento com os meus clientes. Mas eu trabalho nesse mercado desde os meus 18 anos e a vida toda foi em operação. Então, eu vim em 2019 para o comercial. Eu cheguei em 2019, no final de 2019, no comercial,
experimentando, aprendendo, aí vem final de ano, a gente já tem aquela crença, não, as coisas param. É uma crença, talvez elas não parem, porque eu fechei um monte de... A Inova conseguiu bastante coisa agora no final do ano, a gente começou em 9 empreendimentos em janeiro. Então já existia uma crença de que final de ano as coisas param, então eu já estava ali dentro dessa crença, não, final de ano, então eu também não me cobrava muito. Aí começa o ano, a gente já começa a esperar pelo carnaval. É uma crença, a gente vive assim, nós brasileiros, e eu me incluo com certeza nesse rol de pessoas, e aí carnaval, não vem uma pandemia. Então não tem muito, não dá para esperar. Eu tenho certeza que profissionalmente para mim foi muito importante. Então a gente passou a ter uma postura mais ativa em termos de comercial. Então a Inova é uma empresa que hoje a gente não fica esperando. A gente tem as concorrências que chegam por conta do nome, por conta do posicionamento da empresa no mercado. A gente participa com certeza de todas as grandes concorrências para os novos empreendimentos em São Paulo, Rio, Brasília, um pouco menos, talvez, nos outros estados, talvez um pouco menos, mas principalmente no eixo Rio-São Paulo, a gente tem uma participação na maioria dos bids que saem. Mas eu comecei a enxergar isso como uma estratégia comercial passiva, não é uma estratégia ativa. Então, a gente começou a ver desde e-mail marketing, aquela mala de não tenho nada aqui, não tenho cliente, eu vou pegar aqui uma relação de e-mail e vou mandar e-mail. Então, assim, pensou-se em tudo, tá? E aí a gente começou, de fato, a criar um novo modelo de gestão comercial, muito pautada na retenção de clientes, tá? Porque quando a gente faz a retenção, a gente atinge um nível de qualidade de entrega que nos proporciona novas oportunidades dentro daquele cliente. Então, assim, foi muito interessante. Houve momentos, assim, de bastante preocupação, né, com relação ao departamento, ao crescimento da empresa, porque a gente vinha com um planejamento super agressivo para 2020. A gente lançou, de fato, em 2020, a Inova Housing, que é uma área dedicada em residenciais, e a gente até segurou boa parte da mídia disso tudo, por conta do momento, tá, que a gente achava que a gente julgou ali no momento que haveriam outras prioridades, era realmente a retenção, era cuidar daquilo que a gente tinha, e óbvio, o departamento de housing andando. E então houve uma mudança ali de mindset mesmo, assim, de postura que está sendo ainda, né, porque não passou. A gente às vezes começa a falar como se já tivesse e não passou, e deu uma boa piorada recente, e agora a gente parece que está entrando já de novo no eixo, né? Momento mais calmo, mas, enfim, enquanto a população não estiver vacinada, etc e tal, a gente ainda vai ter que o fato é que a gente se adaptou a viver dessa forma. Sim, já. A gente vai se reorganizando. Indo agora para o finalzinho da nossa conversa, Caio, eu queria ouvir de você, já que você é uma pessoa da área comercial e principalmente transita muito no mercado corporativo, o que você está achando aí? Porque hoje a gente tem aí, inclusive, um estudo do PNAD que mostra que 10% da população economicamente que trabalha, né, ativa, 10% dessas pessoas estão em home office, e tem aquela velha história, o pessoal vai ficar em home office, não vai? Eu queria saber qual que é a sua perspectiva sobre esse tema. Olha, a gente já teve corporativamente algumas discussões acerca disso com a nossa presidência, inclusive com a participação do Paulo, com a participação do Gurê, e a conclusão foi, não vamos pensar nisso agora, vamos viver um dia de cada vez, mas assim, eu tenho a minha opinião pessoal, ela é do Caio Maretti mesmo, e eu acho que assim, o desperdício acabou, tá? Quando eu falo desperdício, é aquela questão daqueles escritórios enormes, com muitas áreas áreas ociosas, seja de descompressão, coisas do gênero. Eu acho que isso realmente não vai mais existir. Eu acho que vai continuar, existe de fato uma necessidade do relacionamento presencial, das pessoas trocarem. Eu acho que a criatividade
ela é muito mais eficiente ali naquele ambiente de trabalho, mas eu entendo também que tem coisas, tem algumas linhas de negócio, algumas linhas de trabalho que dá para se ganhar muito em qualidade. Tem pessoas que se adaptaram, a gente vê aqui o exemplo, a Inova ela vai remodelar, e isso eu tenho certeza, isso já é pauta de comitês, de reuniões aqui que a gente faz mensalmente. Tem a questão do trânsito, tem a questão do cara que consegue, de fato, se concentrar e produzir, mas eu acho que ainda tem, que nunca vai acabar, isso que eu quero dizer, esse ambiente corporativo, ele nunca vai acabar. Então, acho que é uma curva, a gente foi todo mundo agora para o home office, quem se adaptou muito bem, as companhias que se adaptaram muito bem, elas vão ter uma parcela ainda do home office, mas assim, eu não tenho dúvida que o mercado corporativo vai continuar numa crescente, da mesma forma que foi. O exemplo que eu sempre digo é que hoje você tem uma torre, por exemplo, com 23 empresas, você vai ter nessa mesma torre 28 empresas. Talvez elas diminuam um pouquinho ali as suas instalações em termos de área, de espaço, e que isso vai fazer com que sobre espaço para que outras empresas ocupem os lugares deixados por aquelas. Então, o nosso desafio é realmente manter um condomínio competitivo, bonito, funcionando, manter a retenção de cliente, agregar valor ao empreendimento para que os nossos empreendimentos, aqueles que a gente administra, eles continuem assim sendo vistos como empreendimentos interessantes do ponto de vista de preço, de qualidade de atendimento, de performance, e não tem como isso acabar, tá? Mas aí é uma opinião mais pessoal mesmo, então eu acho que vai haver uma movimentação, já está havendo uma movimentação grande, mas a gente está num mercado que é perene e a gente vai continuar tendo bastante trabalho aí pela frente. Com certeza, porque esse mercado ele acaba se acomodando, né? A gente vem em crises e voltam crises e o mercado se acomoda, uma época tem mais vacância, outra hora diminui a vacância, e apesar da gente estar aí entre o Planalto e a pandemia, eu acredito que deva também ter uma recuperação rápida, né? Que a gente vai ter uma recuperação aí, talvez no longo prazo, mas que logo todos esses edifícios voltam aí a ter uma taxa de ocupação bastante significativa aí para os seus proprietários. Então, Caio, queria agradecer a sua participação, foi muito bom aí conversar com você, ouvir a experiência de vocês e desejar para vocês aí bons negócios e que o crescimento que vocês tiveram ano passado, que ele se repita esse ano também. Estamos trabalhando para isso, muito obrigado, foi um prazer imenso e vamos em frente. Obrigadaço pelo convite. Imagina, quando acabar a pandemia eu vou tomar um café com você aí, tá bom? Com certeza. Um abraço, obrigado. Caio, fica com Deus, se cuida. Um beijo, amém, vocês também. Tchau, tchau.